Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta. Meu nome é Simone e este é o canal Dizendo Verdades, o canal feito de mulher para mulher, que não é Marisa, mas que te ajuda a sair da depressão e da ansiedade. Bom, pelo menos eu tento, né? Já que eu também sofro desse mal. Meus amores, hoje eu vim contar uma história para vocês, uma coisa que aconteceu comigo na minha adolescência, porque eu lembrei disso. Tava lembrando das vezes onde eu tive carência afetiva e que eu quase me enfiei numa fria por causa dessa carência afetiva, né? Esse foi o dia que eu quase fui por um desconhecido por quem eu me apaixonei. Então, vamos lá atrás, né? Vamos voltar alguns anos atrás, né? Não sou tão idosa assim, mas mentira, gente, não tenho problema com a minha idade, não. Tenho 47 anos e isso aconteceu quando eu tinha por volta de 14, 15, por aí, tá? Bom, voltando lá atrás um pouquinho, eu vou hoje, gente, conversar com vocês e vou arrumando meu cabelo aqui, porque eu queria já arrumar meu cabelo, mas eu não ia ter tempo de gravar e arrumar o cabelo, tá? Então eu resolvi fazer o meu cabelo aqui enquanto a gente vai batendo esse papinho, enquanto a gente vai fofocando e eu contando da minha vida para vocês, né? Esse dia, contando esse dia que eu quase, né, fui de arrasta, né? Eu quase fui por um desconhecido por quem eu me apaixonei. Gente, meu cabelo tá bem bagunçadinho. Eu vou aqui jogar um pouquinho de creme com borrifador nele, tá? Olha só a intimidade que não faz, né? Eu aparecer assim na frente, desse jeito na frente de vocês. Meninas, aqui nesse borrifadorzinho só tem um pouquinho de água com creme de pentear escala de morango, tá? Eu costumo colocar água assim para deixar ele mais emoliente, né? Um levinzinho para poder usar. E enquanto eu vou arrumando o cabelo, eu vou falando com vocês, contando este babado fortíssimo, né? Eu tava conversando com algumas amigas, colegas, né, gente? Eu não tenho amigas, eu já contei pra vocês aí nos vídeos atrás, porque eu não tenho amigos com 47 anos de idade. Mas a gente acaba fazendo algumas colegas, né? A gente acaba tendo algumas interações, né, por aí. E esses dias eu tava conversando com algumas meninas e elas estavam contando casos absurdos que elas já passaram na adolescência e eu me lembrei desse acontecido em questão. Hoje eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, né? Tenho a Celina de 19 anos, tenho o Mateus de 16 e o Vinícius de 12. E hoje em dia, gente, por conta disso, eu tenho muito medo, muito pânico de deixar a Celina sair, né? A primeira vez que ela saiu com uma coleguinha dela, eu fiquei num desespero total, vocês não fazem ideia. Justamente por causa disso, né? Se naquela época da nossa adolescência já não era muito bom, né? Já não era tão confiável sair, né? A gente tinha que sair sempre se policiando muito bem. Imagina hoje, né, gente? Nos tempos de hoje. Enfim, a época era 1900 e bolinha. Eu tinha por volta de 14 anos. Eu não sei como, não vou lembrar para falar para vocês. Eu fiz amizade com 2 meninas que moravam próximas de mim, assim, um bairro depois do meu. Eu moro em São Miguel Paulista, essas 2 meninas, elas moravam no Itaim Paulista. E naquela época, né, adolescente, né, sabe como que é? Adolescente querendo ser meio amostradinha, querendo ir pra balada, conhecer os rapazinhos. Nós fizemos amizade e aí a gente começou a sair, né? Ir para algumas baladas, né, para dançar, né, despretensiosamente, né, não queria nada muito sério, mas queria, né, dar uns catinhas em alguns menininhos bonitinhos que aparecessem por ali, né, enfim, coisas de adolescente. E nisso, a gente começou a ir para umas baladas, né, fomos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, gente, essa aqui é a escova para cabelos molhados da Condor, ela é maravilhosa, ela desembaraça o cabelo com uma maravilha, nem quebra os cabelos, né, fazendo uma propagandinha para vocês, um merchan. Quem quiser, eu vou deixar aí na descrição o link dela, tá? Então, meus amores, e aí, nós fomos saindo para as baladas, a gente costumava ir para baladas assim mais próximas de casa, né? Antigamente a gente falava salão de dança. Se você também é dessa época que chamava as baladinhas de salão de dança, deixa aí nos comentários para mim, que nós já estamos na casa dos 40, né? Na idade da loba. Então, e aí
nós costumávamos a ir numa balada no Tatuapé, né? Que antigamente tinha um salão que tocava flashback. E nós gostávamos muito de flashback, né? Daquela época dos passinhos, né? Se você também é dessa época dos passinhos, deixa aqui pra mim pra eu saber. E a gente gostava muito, né? Porque chegava nas baladas, a gente fazia amizade, dançava ali a noite toda juntos. E aí, se rolasse alguma coisa depois, né, um beijinho, alguma coisa assim, uma troca de contatos, tudo bem, né? Trocar o telefone ali, tudo bem. Se não, só rolava um beijinho mesmo e cada um pro seu canto. Então eu comecei a sair com essas meninas, né? Eram duas meninas, eu não lembro o nome delas direito. Acho que era. Aqui eu vou chamar de Dani e Gabi, tá? A Dani e a Gabi. E aí, nós costumamos todos os finais de semana ir para esse mesmo, né? Para essa mesma balada, para esse mesmo salão, que ficava lá no Tatuapé. Só que foi chegando o tempo que essa balada ficou muito, assim, começou a ficar estranha, né? As músicas já não eram mais as mesmas, a balada já não enchia mais como antigamente, foi decaindo, sabe? E aí o pessoal começou a parar de ir. E quando a gente ia, era muito chato, porque chegava lá quase não tinha ninguém. E as poucas pessoas que tinham não conseguiam, nem sabiam dançar os passinhos nem nada. Então a gente meio que desgostamos, né, dessa balada. Enfim. E aí, um certo dia, a Dani mandou uma mensagem para mim e falou assim para mim: Simone, você quer ir para uma balada lá em Guarulhos, né? Que eu descobri um lugar lá em Guarulhos que também tem flashback, né? E lá uma baladinha que lota de final de semana. Ela falou: eu quero, né? A gente tá indo para essa balada aí que tá tão fraquinha, né? Já não tem mais ninguém, o pessoal nem sai mais. Ó, viu, gente, como é rapidinho para desembaraçar? Essa escova é maravilhosa. Nem quebra os cabelos. E aí falei: quero sim. Vamos lá então. E aí, então, a Dani e a Gabi, no dia combinado, né? Elas vieram na minha casa, eu tava me arrumando pra gente sair. E aí nós fomos para essa balada de Guarulhos. Tomar um cafezinho aqui enquanto eu vou falando com vocês. Tá. Primeira vez que nós fomos lá para Guarulhos. Quando nós íamos entrar nessa balada, tinha uma escadinha, né, para subir lá para a parte de cima do salão, e na frente tinha uma recepção pequena, né, bem pequenininha, uma mesinha assim, normalzinha, e lá ficava uma moça, né, que ela pegava ali, colocava a pulseirinha no seu braço para você poder entrar no local, e tinha alguns seguranças. E nisso, gente, quando eu cheguei lá com as meninas, eu tive a visão do paraíso. A visão do paraíso, meninas. Eu vi um segurança lindíssimo, lindíssimo. Tava bem de frente pra gente, assim, bem pé na porta, no corredorzinho, né, na verdade. E esse cara, ele era branquinho, alto, dos olhos azuis. A coisa mais linda do mundo. Cabelinho liso, meio jogadinho de lado, coisa linda, maravilhoso. Quando a moça perguntou, né, sobre a minha idade, para pegar documento e tudo mais, eu até meio que, né, dei aquela baqueada, porque eu tava de olho no segurança, né. E aí falei: não, tem 18 anos, né. Mentira, a gente tinha 16, né, a gente ia falsificar documento para entrar na balada, gente. Vocês já fizeram isso? Nossa, que gafe, contando uma coisa dessa, que meus filhos não assistam esse vídeo. Então, e aí ela me pediu o documento. Naquela época eles não faziam muita questão, gente. Eles pegavam qualquer documento que você entregasse na mão deles, né? Então eu tinha uma cópia do documento falsificada, né? Da identidade para entrar nas baladinhas, só que plastificada. Ainda não dei na mão dela, ela só deu uma olhadinha assim e mandou eu entrar. E aí eu e as minhas amigas entramos, né? A Dani e a Gabi, e ficamos ali dançando. E eu toda hora olhando pra porta, porque, né, tinha achado bonitinho o segurança. Tá. Ele também dava umas olhadas, né, e tal. E aí foi a noite toda, passou ali, dancei, me diverti com as meninas, fomos embora. E aí eu comecei a falar para as meninas sobre o segurança, né? Falei: gente, vocês viram, meninas, que rapaz bonito, né? Que gracinha. Elas, percebi, né? Lindo, um gatinho e tal. Então, nós começamos a ir todos os finais de semana para essa baladinha. Né? Não porque eu tivesse gostado muito, né? Porque era mais distante, Guarulhos era cansativo. Mas
Enfim, comecei a ir com as meninas. Mas enfim, comecei a ter uma rotina maior nessa balada com as meninas, né? E aí, eu fui uma vez, duas, três. Na quarta vez, essa moça que ficava na recepção não estava, né? Quem estava lá na recepção? O segurança bonitão. E aí, eu peguei e fui entregar o documento para ele. Ele falou: Não, não precisa, já te conheço, pode entrar, né? Me deu uma piscadinha. Falei: né? Chega a dar uma balançada. Falei: Nossa, como ele foi gentil. Olha a carência afetiva, gente. Às vezes a gente tá tão carente que uma gentileza, né? A gente já pensa um monte de besteira, né? Uma piscadinha assim, às vezes a pessoa só pisca assim para todo mundo, é cacoete dela, uma mania, e a gente já pensa: Ai, tá me amando, tá me querendo. Enfim, fiquei a noite inteira olhando lá para a recepção e ele passava às vezes ali, né, fazendo a ronda da balada, olhava e tal. Enfim, nessa noite, quando nós fomos sair, né, logo quando acabou a balada, nós fomos sair ali da pista, ele ainda estava lá na porta. Eu falei para ele: Obrigada, viu? Tchau, até semana que vem. Aí ele: Tchau, gata, até semana que vem. Deu uma piscadinha de novo. Aí eu saí pisando em nuvens, gente. Eu falei para as meninas: Nossa, vocês viram como ele me tratou e tal? Enfim, achei que já tinha conquistado o cara. Fui para casa. Semana passou rápido. E aí, na outra, acho que foi de sábado para domingo. Isso, de sábado para domingo, isso já era era a quarta ou a quinta vez que eu ia nessa balada com as meninas. Nesse dia, a Gabi não foi. A Gabi estava meio doente, não sei o que foi que aconteceu com ela, ela acabou não indo. Então fomos somente eu e a Dani, né? A Dani e eu. Aí nós fomos e tal, né? Quando chegou na balada, a Dani conheceu algumas pessoas também lá, né? Eu tava meio assim, meio aérea, porque eu tava olhando o segurança. Tava dando umas paqueradas nele. E a Dani conheceu algumas pessoas, tava conversando, todo mundo dançando. Enfim, acabou a balada mais cedo. E não tinha ônibus, gente, naquele horário pra gente voltar pra casa. Eu morava em São Miguel Paulista, a Dani no Itaim Paulista. Então era bem distante de Guarulhos. Aí, como não tinha ônibus, não sei o que aconteceu pra. Eu não sei porque. Não sei o que aconteceu pra balada acabar um pouco mais cedo. E aí não tinha ônibus pra voltar, né? Então todo mundo ficou ali na calçada da balada conversando, né? Todo mundo conversando. E nisso, ó, já arrumei o cabelo, meninas. Autocuidado também é muito importante pra gente, né? Enfim. Então, e aí, eu lembro que nesse dia o salão fechou mais cedo, não sei por quê, qual foi o motivo de ter fechado mais cedo. Então todo mundo ficou ali na frente da baladinha conversando, já que não tinha ônibus ainda para voltar para casa, né? E nisso, a Dani conheceu um pessoal, começou a conversar. Eu também estava junto, mas eu ficava olhando ali para a porta do salão, né? Olhando para o segurança. Foi quando ele se aproximou da gente, né? E ele falou assim para mim: Olha, vocês vão ficar aqui, né? Aqui é uma rua que não é muito legal de ficar, né? E aí nós falamos: A gente vai ter que ficar esperando, né? Para ver a hora que os ônibus vão começar a rodar de novo para a gente poder ir embora. E nisso, tinha uma galerinha até que grande, né? E falou: Olha, é melhor nós irmos todos juntos andando lá para a rua de baixo, que é melhor do que ficar aqui, né? Vai fechar o salão e aqui é meio complicado. Então todo mundo concordou com ele e assim nós seguimos esse segurança até uns 2, 3 quarteirões abaixo. Nisso, a minha amiga, a Dani, ela queria continuar, né, a balada em outro lugar, porque o pessoal convenceu ela de ir para uma outra balada. Isso era mais ou menos umas 3 e pouco da manhã. E eu não queria, não estava muito afim. Falei: não quero ir para outra balada, não quero ir embora. Ela falou: Mas não dá pra gente ir embora, amiga, porque o ônibus não vai passar agora, né? E nós vamos andando com o pessoal até a outra balada. Eu falei: Não, andando? Quero não. Enfim, e aí eu falei: Caramba, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu não tô afim de ir pra essa balada né, com esse povo. E aí o segurança, bonitão, se ofereceu a me deixar ficar na casa dele até mais ou menos umas 6 horas da manhã, que é quando ele ia me levar no ponto de ônibus para que eu pudesse pegar o ônibus e ir embora. Olha só a carência afetiva aí de novo, gente.
Confiar numa pessoa que você nunca conversou na vida. Você viu algumas vezes, mas não tem amizade, não tem relacionamento nenhum com essa pessoa e você vai confiar, vai cair na conversa. Enfim, por ele ser um segurança, eu imaginei, segurança é mais ou menos igual policial, né? Policial, né? Não vão fazer coisas erradas, né? Segurança, policial, esses homens que trabalham com essas profissões são certinhos, né? Se passando pela minha cabeça. Então eu confiei, falei, se eu tô com segurança, eu vou estar protegida. Fui pra casa do dito cujo. Chegando lá, era um sobrado, né? Era um apartamento, ele morava lá, não acho que sétimo, nono andar, não lembro direito. Chegamos e fomos lá pra cima no apartamento dele. Quando chegou no apartamento dele, meninas, eu já fiquei meio assim, falei, caramba, ele mora sozinho. Porque até então a cabecinha da pessoa achou, né, que ele morava com os pais e que chegasse lá, eu ia ficar comportadamente sentada na sala, esperando dar o horário para pegar o ônibus. Que nada, ele morava sozinho. E ele nem tinha contado para mim. Aí tá, nós chegamos, ele falou assim, ó, fica à vontade, eu vou no banheiro, né, já vou pegar alguma coisa pra você comer, fica à vontade. Falei, tá bom. Aí eu sentei lá na sala dele, no apartamento, né, fiquei esperando o cara voltar. Aí ele pegou, voltou do banheiro e falou assim pra mim, você quer comer alguma coisa? Você tá com fome? Falei, não, não tô com fome não, eu tô com sede. Ele falou, tá bom, vou pegar um guaraná, alguma coisa pra você. Falei, não, só que é uma água mesmo. Aí ele foi, pegou uma água pra mim, me deu. Fiquei ali no sofá tomando uma água e conversando com ele. Já tava ficando apreensiva, né? Porque até então achar o cara bonitinho é uma coisa, né? Agora ficar sozinha com um homem com 14, com 16 anos, né? Com 14 anos, né? Sem saber o que ia acontecer. Enfim, comecei a ficar apreensiva. E nessa, ele pegou e falou de novo pra mim: eu vou no meu quarto, vou me trocar e já volto. Né? Ele falou: vou tirar esse blazer, né? Essa roupa, tô cansado, vou me trocar e já venho. Falei: tá bom. Quando ele veio, gente, ele veio todo de branco. Né? Ele se trocou, aí ele colocou uma calça bem larga branca e uma camiseta branca. E aí eu olhei assim e falei: eita, de segurança para enfermeiro, né? Pensei na minha cabeça. Tadinha de mim. Aí ele tava com uns guias, né? Hoje em dia eu sei que são guias, né? Aqueles colares coloridos, né? Que o pessoal que é da religião usa, né? Nada contra, gente, por favor, pelo amor de Deus. Não me entendam mal, nada contra, tá? Eu só tô falando o que aconteceu comigo. Eu não sou contra nenhuma religião, não tenho preconceito com nada, só tô explicando o que aconteceu comigo. Depois eu descobri que ele era um pai de santo. E aí, quando ele voltou para a sala, já todo de branco e com os guias dele, eu peguei e continuei conversando com ele normal, porque até então a roupa, né, os guias não queriam dizer nada para mim. Ele me chamou para ir pro quarto. E aí eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, e agora? Ele tá me chamando para ir pro quarto, e se eu falar que não vou, ele vai acabar fazendo coisa errada comigo. Aí eu toda apreensiva, morrendo de medo, levantei do sofá, sem falar um pio, eu fui pro quarto com ele. Chegando lá, eu sentei na cama dele, ele sentou numa ponta, eu sentei na outra, e aí ele começou a conversar comigo e ele começou a ficar meio estranho, né? Eu fingi demência, né? Fingi que não estava entendendo nada, continuei conversando normalmente. Aí esse homem levantou e falou: eu já volto. Falei: tá bom. Nisso que ele falou: eu já volto, eu dei uma olhadinha assim pro lado para pegar minha bolsa para tentar correr. Só que na hora que eu fui tentar pegar minha bolsa para tentar correr, ele já estava voltando. Quando ele estava voltando, ele ajoelhou, ele tinha alguma coisa atrás assim na mão, só que eu não vi o que era. Ele ajoelhou e colocou alguma coisa embaixo da cama. Só que aí até então não percebi o que era, porque eu estava tão apreensiva e eu não queria ter contato visual com ele. Não percebi o que era. Ele colocou essas coisas embaixo da cama, voltou, sentou novamente, continuou conversando comigo. E nisso, gente, eu comecei a sentir um cheiro muito estranho, muito, muito, muito estranho, que eu não sabia o que era. E começou a me dar um calorão, e eu comecei a ficar estranha. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí ele foi se aproximando de mim, foi se aproximando de mim, se aproximando de mim. O quarto dele era bem estreitinho, só cabia a cama, um guarda-roupa pequeno, e na frente tinha uma mesinha com um espelho.
Só que nesse espelho eu não conseguia ver ele direito. Não sei se o espelho estava posicionado de uma forma estranha que eu não conseguia ver esse homem, gente. E aí na minha cabeça já ficava, meu Deus, será que é um vampiro? As coisas de cabeça de quem tem 14 anos, né? E pronto, naquela época eu fiquei surtada. E aí eu peguei e falei, olha, eu queria ir no banheiro, posso usar o banheiro? Ele falou, pode, vai lá, fica tranquila, vai, fica à vontade. Eu fui pro banheiro dele, né, fiquei lá um pouco lá dentro apreensiva pensando, meu Deus, não dá 7 horas, mas não dá 6. Dá 7 horas, mas não dá 6. E essa hora que não passa, meu Deus do céu. E eu não queria mais sair do banheiro porque eu fiquei com medo, eu comecei a ficar apreensiva, porque lá dentro tava um cheiro estranho, que não tinha antes, né? E ele chegou e colocou alguma coisa embaixo da cama, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu demorei lá pelo menos uns 10, 15 minutos, e ele falou pra mim, não vai sair daí mais? Aí eu falei, ai, desculpa, eu já tô indo. E nisso que eu saí do banheiro, gente, eu voltei pro quarto, porque ele ficou lá me esperando, ele ficou na porta em pé, falou, vem. E aí eu fui. Quando eu cheguei de novo no quarto, ele sentou e falou: senta aqui. Aí na hora que eu sentei, gente, ele veio. Só que na hora que ele veio, eu falei pra ele assim: ah, espera um pouquinho, calma, calma, o que que você quer comigo? Calma. Eu tenho 14 anos, eu tô com medo, calma. Olha só o que eu falei pra ele: espera um pouquinho, pera, o que que foi que aconteceu? O que que você quer? Aí o cara deu uma risadinha, né? Ele falou: ah, o que que eu quero? E deu um sorrisinho. Nisso que ele deu um sorrisinho, gente, o cheiro subiu mais forte ainda. E aí, quando esse cheiro subiu mais forte ainda, eu meio que abri as pernas assim, sentada na cama, e olhei por baixo das minhas pernas, eu olhei para embaixo da cama. Quando eu olhei embaixo da cama, gente, tinha 3 pires. Um pires cheio de arroz, um pires que parecia sal, não sei o que que era aquilo, mas era um pó branco, parecia sal, e um outro pires tinha uma vela e 2 incensos. Gente, aí eu entendi de onde estava vindo aquele cheiro estranho, né? Era um cheiro meio amargo, eu não sei explicar, de mato queimado, era um cheiro estranho. E nisso que eu olhei para baixo, ele me puxou pelo colarinho assim, ó, colarinho. Ele pegou aqui em mim e me puxou. Na hora que ele me puxou, que eu olhei pra cara dele, o rosto dele se transformou, gente. Se transformou. E ele falou: o que que você tá fazendo aí? O que que você tá olhando? Gente, na hora eu não sei de onde eu tirei forças. Eu peguei eu peguei minhas 2 mãos e empurrei ele assim, o peito dele, e ele caiu. Na hora que ele caiu, como ele estava na beirada assim da cama, ele virou com as pernas pro alto, o turbantinho, né? Acho que uma touquinha que estava na cabeça dele caiu. Na hora que caiu, eu levantei correndo. E aí eu levantei correndo, fui tentar sair, quando cheguei na porta da cozinha, abri, tentava abrir, sabe? E nada, eu tava tão nervosa que eu não lembrava nem de destrancar a porta, só ficava batendo. E nisso, ele tava vindo, né? Acho que ele já tinha levantado. Na hora que ele levantou, o susto foi tão grande que eu abri a chave, né, a porta, abri a maçaneta e saí correndo. Gente, e para eu descer aquelas escadas correndo? Porque eu não ia ficar parada no corredor esperando o elevador. Gente, eu corria, mas eu corria aquelas escadas e ele ainda não tinha aparecido. Eu tinha descido acho que uns 2 lances, não sei, 1 lance e meio, não sei, gente, no desespero ali, eu escutei ele gritando, para aí! Na hora que ele gritou, para aí eu já sabia que ele estava no começo da escada. Gente, eu corri, mas eu corri, mas eu corri, mas eu corri. Eu descia aquelas escadas e minha batata doendo, as minhas batatas doendo, o meu pé doendo, eu tava com um saltinho, e eu correndo, 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 eu larguei minha bolsa para trás, nem lembro o que aconteceu com a minha bolsa, só sei que eu peguei o meu celular, né, e corri com a maior rapidez que eu tinha. Nessa época até perdi o meu documento, o meu RG. E aí eu desci. Gente, quando eu desci, o último lance de escada, que eu já tava ali com o pé no pátio do apartamento, que aí eu saí correndo, já tinha o portão lá na frente, né? E lá era uma parte de Guarulhos que era perto do aeroporto, se eu não me engano, então era mais mato do que outra coisa, né? Tinha um monte de mato assim, aí o apartamento onde ele morava, o condomínio, tinha um portão assim bem grande, de grade, sabe? E quem tava do lado de dentro do pátio via a rua, né? Então eu vi que lá na ponta vinha vindo um ônibus. Eu tava na metade do pátio. Ele correndo atrás de mim, me gritando, me xingando de tudo quanto era nome. Volta aqui, sua
vem aqui, não sei o quê, e gritando, descalço, correndo atrás de mim. Eu caí, parecendo o filme americano, né? Porque em todo filme americano a mocinha sempre cai. Eu caí, me ralei todinha. Na hora que eu me ralei, eu levantei com uma vontade de fugir, gente, que eu nem senti que eu tinha destroncado, distorcido o joelho. Eu saí mancando, mancando, mancando. Chegou no portão, eu abri o portão, né? Não sei com que milagre, porque geralmente nesses condomínios, né, tem que ter senha, essas coisas assim. Eu puxei, abri o portão. Na hora que eu abri o portão, que eu passei pra fora e comecei a correr na calçada, gente, esse cara me alcançou. O ônibus vinha vindo. Conforme ele me alcançou, que ele tocou, que ele conseguiu pegar meu braço, eu fiz assim, eu dei um empurrão, não sei o que foi que eu fiz, com tanta força, tava com tanto medo que eu derrubei ele de novo. E aí eu corri, na hora que eu corri, comecei a gritar, aí eu virava pra trás e apontava pro ônibus, dava sinal, e o ônibus vindo e eu dando sinal e gritando, 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 que nem uma louca. Graças a Deus, o motorista parou. Eu subi no ônibus. E na hora que eu subi, eu só gritei, motorista, pelo amor de Deus, foge, corre que ele tá atrás de mim. Na hora que ele ia chegando para subir também, o motorista acelerou e ele ficou para trás. Gente, nunca mais eu voltei para Guarulhos. Nunca mais. Para dizer que nunca mais, minto. Uma vez eu voltei, mas aí eu já tinha acho que 16 para 17 anos que eu fui fazer. Eu fui de bicicleta de São Miguel Paulista até o aeroporto de Guarulhos, porque a gente queria ver os aviões lá no aeroporto. Então eu fui só mais uma vez, mas nunca mais eu voltei para aquela balada, nunca mais eu fui, não sei o que aconteceu com a minha amiga, nunca mais eu vi a Dani, nunca mais ouvi falar da Dani, né? Eu mandei mensagem para ela contando tudo que tinha acontecido, mas ela só ficou incrédula, né? Ela me respondeu a mensagem e depois disso nunca mais a vi. Não sei se ela perdeu o número do telefone dela, não sei se ela realmente que não quis mais falar comigo e, sei lá, deu um chá de sumiço, não sei. Enfim, gente, todo cuidado é pouco, né? Às vezes a gente tá naquela carícia afetiva, a gente, né, acha que ai, a pessoa deu um sorriso pra mim, tá me amando, tá me querendo, e às vezes a gente se põe em situações que são super perigosas e que a gente nem imagina o que pode acontecer, né? Então, hoje esse negócio veio na minha cabeça, né? Depois de estar conversando com essas meninas aí, com essas minhas conhecidas, e aí eu falei, ai, gente, eu vou contar esse caos no meu canal, porque às vezes, contando uma experiência que a gente teve, a gente consegue alertar outras pessoas do que se deve fazer e do que não se deve fazer em hipótese alguma. Então, assim, a pessoa sorriu para você, você pode até corresponder, mas não vai logo sendo, como é que eu posso dizer, emocionada e achar que a pessoa já quer casar com você, vai te respeitar e querer ter filhos com você, uma família com você e se enfiando em qualquer lugar. Hoje em dia nós temos essas pessoas disfarçadas no Tinder, né, que é um aplicativo de relacionamento, às vezes nem só nesse Tinder, né, Circle, se eu não me engano, em outros aplicativos também de relacionamento. Tenha cuidado, né? Às vezes a gente está muito tempo sem ninguém, a gente quer fazer amizades ou conhecer uma pessoa legal nesses aplicativos de relacionamento e muitas vezes a gente pode quebrar a cara, tá? Então toma cuidado aí, vocês tomem cuidado, fiquem atentas com quem vocês conhecem, Tinder, Inner Circle, Instagram, qualquer lugar, qualquer rede social, antes de sair, deixa contato com alguém, fala para onde você está indo, manda um link de rastreio, coloca um rastreadorzinho ali no seu celular, dá para alguém um código para alguém ficar te rastreando, porque hoje em dia não tá fácil não, gente. Se naquela época já era desse jeito, imagina agora, né? Enfim, meus amores, e hoje foi só uma historinha mesmo que eu queria contar para vocês, né? Pra gente descontrair um pouquinho, porque eu, no canal eu sempre tô falando de outras coisas, né? Assim, sempre tristes, né? De depressão, ansiedade e tudo mais, mas vamos também trazer um pouquinho de diversão para esse canal, né? Que não é tão divertido assim, né? Mais um alerta, mas para vocês verem como a pessoinha aqui, cabeça de jirico, quase foi de arrasta, né? Por ser emocionada. Enfim. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para vocês. Ah, e me conta nos comentários se vocês já passaram por algum risco assim e como foi que vocês saíram disso. Tá bom? Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!